Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, pela participação na primeira mesa e no início desse seminário, hoje pela manhã. A gente vai dar início agora aos trabalhos da tarde. Nessa mesa a gente vai ter a presença de Renato Venâncio, Maria Helena Toledo Machado e Thelmanita Piacentini. Antes de falar um pouco sobre cada um e chamá-los aqui, eu vou retomar as considerações sobre o envio de perguntas. Devem ser feitas nos papéis que a gente distribuiu, ou quem quiser fazer, pode fazer na sua própria folha, e vocês podem enviar as perguntas à medida que o debate está acontecendo. A gente pede, por favor, para escrever em letra de forma, para facilitar a nossa leitura aqui, ou quem tiver uma letra cursiva boa. Bom, gostaria de chamar aqui ao palco o professor Renato Venâncio. Obrigado, professor, pela presença. Renato Venâncio é professor na Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais, possui doutorado pela Universidade de Paris IV, Sorbonne, e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. É autor de uma história social do abandono de crianças de Portugal ao Brasil, séculos 18 ao 20. Por favor, agora eu gostaria de chamar a professora Maria Helena Toledo Machado. Obrigado pela presença. A professora é titular do Departamento de História da Universidade de São Paulo, é autora de diversos livros, entre eles Crime e Escravidão. Atualmente desenvolve o projeto Modern Slaves, Maternidade Escrava, que inclui uma exposição fotográfica a ser realizada. Agora, por favor, pediria a presença da professora Thelmanita Piacentini. Obrigado, professora, pela presença aqui. A professora é mestre pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é doutora pela Universidade de São Paulo, USP, e Universidade de Ferrara, na Itália. Criou a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis e o Museu do Brinquedo da Universidade Federal de Santa Catarina. Participa do programa de pós-graduação em Educação da Universidade de Santa Catarina. Ela é autora, publicou diversos artigos em livros, como Brincadeiras Infantis na Ilha de Santa Catarina e outros. Então, obrigado. Vamos dar início a essa segunda fase do debate com o professor Renato. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos organizadores deste evento pela possibilidade de compartilhar com vocês algumas ideias e experiências de pesquisa. E também a possibilidade de reencontrar pessoas amigas e conhecer pessoas que eu só conhecia da leitura de livros e artigos. Isso que está ocorrendo aqui é uma experiência de história pública. É a história como exercício da cidadania, para além dos limites da universidade. O que gostaria de conversar hoje aqui diz respeito à maneira como as pesquisas sobre a história da infância são realizadas. De certa maneira, é desdobrar alguns aspectos que a Mary Del Priore, pela manhã, apresentou. É uma abordagem mais pontual. Quais são, por exemplo, as fontes de pesquisas utilizadas nesse tipo de trabalho? É justamente a respeito disso que gostaria hoje aqui conversar. Uma das fontes para se conhecer os valores culturais a respeito da infância são os tratados de puerícia ou tratados de criação de filhos e crianças. Alguns desses tratados foram escritos no Brasil. Um deles foi elaborado por Alexandre de Gusmão, imigrante português, que chegou ao Brasil no ano de 1646, aos 15 anos de idade, e nunca mais retornou a Portugal. Portanto, sua formação intelectual ocorreu integralmente no Brasil, particularmente no Seminário Jesuítico de Salvador, Bahia. Eu gostaria de botar a primeira imagem, por favor. É justamente essa imagem que está sendo projetada aí, né? Em 1685, é publicado em Portugal
o livro Arte de Criar Bem os Filhos na Idade da Puerícia, né? A imagem que está projetada. O termo puerícia diz respeito aos primeiros anos de vida da criança, e o termo arte, no contexto da época, significa manual. Por isso havia arte de orar, arte de escrever, arte militar, ou ainda arte de bem morrer. Vários trabalhos semelhantes a esse foram publicados na Europa. Mas qual seria a especificidade desse tipo de produção intelectual? Ora, esse tipo de manual foi precedido, na Idade Média, pelos escritos a respeito da vida dos santos, que apresentavam um modelo de infância através da história dos primeiros anos de vida dos santos. Os manuais de puerícia da época moderna, como é o caso do Arte de Criar Bem os Filhos na Idade da Puerícia, antecedem, por outro lado, os tratados de educação iluminista, como Emílio de Rousseau, publicado na segunda metade do século XVIII, e que, em capítulos específicos, trata do modelo de infância do cidadão ideal. Portanto, a Arte de Criar Bem os Filhos na Idade da Puerícia não é um tratado sobre a vida dos santos, como ocorria na Idade Média, nem muito menos um tratado pedagógico iluminista, tal como surgiram no século XVIII. Os tratados de puerícia da época moderna têm características próprias. Eles apresentam preocupações religiosas, mas, ao mesmo tempo, recuperam tradições intelectuais da cultura clássica e expressam um ideal de disciplina ambicionado pelos estados monárquicos em formação na Europa. Essa noção de disciplina monárquica apresenta-se de forma marcante nas orientações em relação à criança-rei, ao soberano menino, ou seja, um conjunto de recomendações para a formação dos reis durante o período da infância. Essa preocupação deu origem aos primeiros manuais de puerícia da época moderna, como no caso do livro Civilidade Pueril, de Erasmo de Roterdã, publicado em 1530, no auge da fama do autor, pois 2 décadas antes ele havia publicado O Elogio da Loucura, que teve enorme impacto. Esse ideal de disciplina, inicialmente pensado para a criança-rei, foi reapropriado e ressignificado no contexto da Reforma e da Contra-Reforma, sendo projetado para o conjunto das crianças da sociedade, levando a outros intelectuais de prestígio a escreverem sobre o tema, como o caso de Montaigne, Fenelon e John Locke. Mas não devemos esquecer que, originalmente, esses manuais se destinavam aos meninos príncipes, né? Isso é sabido, né? Há quase um século, os estudos sobre sistemas de etiqueta, né, sistemas de corte, na época moderna, utilizam esse tipo de fonte porque é uma fonte que registra os ensinamentos desses príncipes, né, desses meninos reis. Portugal não ficou à margem da produção de manuais de puerícia. Antes mesmo da publicação do Civilidade Pueril, Antônio de Beja, em 1525, publica Breve Doutrina e Ensinança de Príncipes. 5 décadas mais tarde, registra-se o livro Da Instituição Real e Suas Disciplinas, de autoria de Jerônimo Osório, também voltado para a educação da criança-rei. O mesmo podendo ser afirmado em relação ao Opúsculo da Infância e Puerícia dos Príncipes, publicado em 1644, de autoria de Francisco da Silva. Mas cabe lembrar que não faltam livros de caráter geral, como no caso do Diálogo de João de Barros, com 2 filhos seus, sobre os preceitos morais em modo de jogo, publicado em 1540, ou Tratado da Boa Criação e Polícia Cristã, em que os pais devem criar seus filhos, publicado em 1633, e de autoria de Pedro Santa Maria. Eu gostaria de poder passar as imagens, porque são justamente as capas desses tratados. Eles se encontram disponíveis na internet, que não há dificuldade
para localizá-lo. Por ocasião da colonização do Brasil, os jesuítas trouxeram essa tradição e produziram vasta correspondência abordando a questão da educação religiosa das crianças indígenas. No século XVI, na Europa, os jesuítas também publicaram o Ratio Studiorum, um tratado de educação escolar e religiosa. O livro de Alexandre de Gusmão, A Arte de Criar Bem os Filhos na Idade da Puerícia, não é, portanto, um produto estranho ao contexto intelectual da época. Duas noções de fundo parecem orientar o autor. Uma delas vem da tradição da filosofia clássica, sugerindo que a criança era uma tábula rasa, um papel em branco, para usar uma expressão que a Mary Del Priore utilizou em um texto muito conhecido de História das Crianças, em que se poderia imprimir, através da educação, o conteúdo que se quisesse. A segunda noção que orienta o autor relaciona-se à tradição cristã e vincula-se à ideia do pecado original. A criança é fruto do pecado, ela porta a mancha original, ela é um ser maligno, e o batismo é apresentado quase como uma forma de exorcismo. Ora, não é difícil imaginar as consequências dessa forma de pensamento. A criança é entendida como um ser vazio, um ser que precisa ser moldado, até mesmo porque a única tendência delas seria para o mal, em virtude do pecado original. Essas ideias não eram exclusivas de Alexandre de Gusmão, muito pelo contrário, elas estavam presentes em quase todos os escritos da época e traduziam para o mundo infantil um tratamento rigoroso, sempre atento e vigilante. Os 44 capítulos que formam as duas partes do livro abordam a questão da disciplina em relação aos mais variados aspectos da vida infantil, das responsabilidades dos pais, à boa seleção dos mestres, das recomendações na escolha das roupas, às brincadeiras infantis aceitáveis. Tudo passa pelo crivo da exigência da disciplina. Talvez por isso, no texto de Alexandre de Gusmão, haja uma defesa do uso da violência em relação à criança. Uma contagem dos termos utilizados ao longo do livro reforça essa impressão. O termo castigo, por exemplo, é referido 80 vezes. Mas não é um castigo qualquer ou sem limites. É um castigo associado ao bom governo do lar, como o rei em seu reino. Portanto, precisamos, quando pensamos na questão da infância no passado, reter essa dimensão, a dimensão da violência física, não uma violência sem limites, mas sim controlada, mediada pelo ideal de disciplina e pelo governo cristão da família. A certo momento do livro, Alexandre de Gusmão, inclusive, define Deus como sendo, abre aspas, uma vara com um olho, projetando na figura divina a imagem do severo pai de família. Conforme mencionamos, é preciso reter essa dimensão da violência associada ao bom governo. Esse princípio orienta as atitudes e a vida cultural na infância. Poderíamos aqui citar vários exemplos. Tendo em vista a natureza deste evento, gostaria de sublinhar que muito da cultura material da infância no passado ficou registrado nos manuais de puerícia. O jesuíta chega mesmo a orientar pais na escolha de instrumentos de castigo, defendendo o uso, abre aspas, da vara ou da palmatória, e não de outros instrumentos ásperos que podem ser de dano à saúde ou perigo de vida, como sucede aos menos prudentes ou mais precipitados, né, que ganha o pai, aí ele afirma, né, que ganha o pai de família com o escorpião quando sobeja a palmatória. O escorpião era um tipo de chicote com bolas de chumbo. Hoje parece surpreendente, por exemplo, as recomendações de que os bebês deveriam ser enfaixados nos primeiros meses de vida. A razão disso decorria, entre outros motivos, da associação da vigilância ao castigo, servindo para evitar
que as crianças tocassem os próprios órgãos sexuais, pois elas são consideradas propensas à malícia. Outra recomendação era vestir nos bebês roupas de eclesiásticos adultos. Diz o autor, abre aspas, uma roupetinha para vestir, ou seja, hábito de padre. Conserva o filho casto em relação às abomináveis torpezas. Fecha aspas. Em relação às meninas, o autor comenta, não chamo, aí abre aspas, né? Não chamo os enfeites, laços do diabo, arma de Vênus, incentivo à luxúria e lenha com que se fomenta o fogo infernal da sensualidade, fecha aspas. Eu trouxe esses exemplos justamente para marcar a diferença entre a nossa época e essa época que o Alexandre de Gusmão escreve. Quer dizer, a nossa época valoriza, como a gente percebeu hoje pela manhã, a empatia em relação à criança. Quer dizer, tentar compreender as representações e significados do mundo infantil. Aqui não domina, são as projeções do mundo adulto em relação às crianças. E são projeções da teologia do medo. A mesma vigilância e disciplina é projetada em relação às brincadeiras infantis, condenando-se todas aquelas propensas à malícia, como são os bailes e as danças. Por último, gostaria de mencionar a importância do texto de Alexandre de Gusmão em relação à historiografia brasileira. Cabe aqui lembrar o clássico Casagrande e Senzala, né? Conforme é sabido, Gilberto Freire foi pioneiro no estudo do que ele definiu como a meninice colonial. A questão levantada por Freire pode ser resumida da seguinte forma: ninguém nasce senhor de escravos, existindo uma aprendizagem, existindo um conjunto de experiências sociais e formas de socialização que começam na infância e que vão moldando a visão de mundo senhorial. Freire, magistralmente, mapeia essas transformações da criança em senhor, através, por exemplo, do estudo das brincadeiras sádicas entre meninos livres e escravos, assim como investigando a precoce intimidade entre meninos livres e mulheres escravas. Ora, ao focar a questão da disciplina e da sujeição, o livro de Alexandre de Gusmão também pode ser lido como uma contribuição à formação da visão de mundo senhorial, não necessariamente por sua leitura direta, mas sim e principalmente pelo acesso indireto ao texto, via os sermões lidos em missas ou pela conversa ao pé do ouvido em confessionários. Nesse sentido, a arte de criar bem os filhos na idade da puerícia também pode ter servido como modelo para a arte de criar escravos. Esse é o convite de leitura que gostaria de deixar hoje com vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Renato. Antes de passar a palavra para a professora Maria Helena, gostaria de lembrar que aqueles que tiverem perguntas já podem começar a encaminhar a mesa em relação à primeira fala. Obrigado, professor. Você coloca o meu. Então, gente, em primeiro lugar, onde que eu... É aqui, só aqui? Só aqui, nesse da direita. Ah, ok. Eu quero agradecer muito o convite da minha querida amiga Lili Schwartz, do Adriano Pedrosa, e do prazer de estar aqui com todos vocês. O que eu vou falar hoje é uma pequena parte de um projeto que eu estou fazendo em parceria com a Lili, e que se dirige a estudar a questão da maternidade escrava. Quer dizer, na verdade, é um projeto internacional com a Inglaterra, em que o título é Mothering Slaves, que, na verdade, não significa maternidade escrava, mas a capacidade da escrava maternar seus próprios filhos e os filhos alheios, obviamente, né? E a semana passada nós tivemos um seminário, semana retrasada, lá na USP, que se chamou Amas e Mães Escravas, Perspectivas Comparadas sobre Maternidade de Escravas, Separação de Mães e Filhos e Cuidado de Crianças nas Sociedades Escravistas do Atlântico. Então, esse é um projeto em que nós vamos trabalhar
também com representação, com fotografias, com coleções fotográficas. E eu acho que essa oportunidade é legal para a gente começar a trazer aquelas primeiras impressões e conclusões que a gente vem trabalhando. E eu coloquei aí, na imagem, não uma criança, esse é um seminário de infância, mas o que nós temos ali é essa imagem da Adélia, que é uma fotografia muito famosa, feita na Carolina do Sul, por Zilli, sob encomenda do Louis Agassiz. Mas o que nos interessa, o que mais chama atenção, obviamente, nessa foto é um seio, né? E eu quero dizer para vocês que a mamadeira foi patenteada em 1841 por um cara chamado Winship. E o bico da mamadeira foi patenteado em 1845 por um cara chamado Elijah Pratt. E a pasteurização do leite aconteceu apenas em 1859. E a esterilização completa em 1886. Portanto, até esse momento, o seio era a única possibilidade de sobrevivência de uma criança muito pequena. E, obviamente, que a escravidão vai contaminar essa relação da possibilidade, vai exponenciar ou diminuir a possibilidade de uma criança muito pequena sobreviver, e nós temos uma série de questões historiográficas, uma série de questões de história da representação visual que precisam ser colocadas e que, para nós, como a nossa sociedade escravista, eu não digo que ela foi, mas que ela foi imaginada posteriormente, aí o Gilberto Freire não pode deixar de estar presente, né? Nós temos, no Brasil, uma tendência a idealizar um tipo de relação, que obviamente é da ama com a sua cria branca, com seu filho branco, que foi e ainda é muito explorada e é um dos ícones da de uma possível escravidão brasileira, doméstica, sentimentalizada, diluída na sua violência pelos laços afetivos, enfim. E nós, obviamente, que no século XXI precisamos começar a passar em revista tudo isso, né? Já não se sustenta esse tipo de injunção frente, obviamente, a uma análise histórica básica dessa situação. Essa é uma fotografia do Goston, de 1870, aqui, assim, vamos dizer, é quase uma exceção, a gente não tem o nome da criança, nem o da ama. Mas, no geral, essas fotografias de amas de leite são fotografias ou ambrótipos, daguerreótipos, cartes de visite, são fotografias muito conhecidas até hoje. Elas representam um tipo de sensibilidade, um tipo de representação, que, obviamente, é consequência tanto do clichê fotográfico, quanto do desejo da família, que quis perpetuar essa imagem, e que normalmente vai mostrar uma ama, uma mulher negra, jovem. Nós temos casos de mulheres mais velhas, que obviamente foram amas de leite, se tornaram amas secas, e depois pessoas queridas da família, etc. Mas a imagem clássica é dessa mulher negra jovem, muito bem ataviada, portando joias, portando um chale muito luxuoso e segurando essa criança branca, né? Essa imagem é incrivelmente poderosa na cultura brasileira, né? Poucos de nós conseguimos resistir a idealizar essa situação. E nós temos uma série de bons estudos sobre algumas fotos, eu acho que ainda tem uma grande pesquisa a ser feita, mas temos bons trabalhos. No entanto, eu me pergunto o quanto disto é representação, né?
E se a gente tenta se aprofundar um pouco nesta representação, buscando a realidade das relações, ou as nossas perguntas mais clássicas, essa ama essa criança, ela tem carinho por essa criança, o que ela sente por ela? Essa criança, obviamente, nesse caso, nós temos uma criança muito pequena, mas temos coleções de memórias, de pessoas se lembrando muito afetuosamente da sua ama, como o próprio Nabucco, que foi lembrado hoje, que é uma das fontes sobre a infância da elite, daqueles que tiveram as amas, né? Então, nós temos as questões a serem colocadas que nos mobilizam, mas, na verdade, são irrespondíveis, porque nós temos aqui uma representação muito bem construída de algo que famílias de elite, modas fotográficas, formas de representação nos colocam. Obviamente que nós podemos perguntar coisas para essa imagem. O braço, a maneira como ela segura, o seu olhar, mas após irmos um pouquinho à frente, nós quase caímos no que é chamado o oco da representação, porque nós temos aqui uma representação, né? E a questão de quem é essa ama e o que, de fato, é esse papel social, tem que vir acompanhada de uma pequena pergunta muito simples, mas que quase ninguém faz, que é: onde está o filho dela? Ela só pode ter leite num momento em que, se a criança não recebeu leite materno, ela provavelmente vai falecer. Cadê o filho da ama? Uma moça lá no Rio, a Bárbara Canedo, fez uma pesquisa em jornais, na década de 1870 e 1880, de anúncios de ama de leite, daquelas famosas casas de comissão de escravos, e mostrou que 93% das amas são anunciadas sem o seu filho. Então, a pergunta, quando nós vemos essa imagem, é: cadê o filho dela? Morreu, nós sabemos que o problema, mesmo após 1850 no Brasil, quando fechou o tráfico, nós começamos a experimentar em algumas regiões um aumento de natalidade e um certo equilíbrio, um maior equilíbrio na reprodução de escravos. A mortalidade da criança escrava é altíssima. Então, a criança morreu. No caso dela não ter morrido, onde ela está? Nós sabemos que, em 1871, com a lei do ventre livre, o ventre, né, materno está libertado. Quer dizer, as crianças que nascem a partir daquela data, 28 de setembro de 1871, são livres. Na verdade, não são livres, são ingênuas. É uma nova categoria de tutela. Mas o problema é que essa criança quase perde seu valor econômico. Há estudos que mostram que a mulher escrava, quando vendida junto com seu ingênuo, o preço dela fica um pouquinho mais alto. Mas aí esse valor econômico já é muito pequeno, né? Então, a criança perdeu valor. Então, nesse caso, entregar a criança para a roda dos expostos, né, que recolhia crianças órfãs, abandonadas, e onde o índice de mortalidade é simplesmente ridículo. 90% dessas crianças morrem nas primeiras semanas, portanto, era quase sentença de morte. Nós sabemos também que a Casa dos Expostos, a Roda, a Santa Casa de Misericórdia, alugava amas para amamentar essas crianças, só que as amas eram poucas e as crianças muitas, portanto, a desnutrição é comum. Também acontece, podemos supor, que essas crianças ficassem na casa do senhor, com alguma escrava mais velha, com alguém que tentasse criá-las. Mas, na ausência de um leite materno e no desconhecimento
Porque, embora a mamadeira tenha sido inventada lá em 1840, nos Estados Unidos, no Brasil, lendo as teses médicas que vão se tornar comuns sobre a amamentação a partir de 1830, e vão crescendo, você nota que a palavra mamadeira aparece muito pouco. Parece como um vaso que pode ser dado à criança. Não há ainda no Brasil. O Brasil foi muito tardio no conhecimento desses avanços. Por exemplo, numa tese que eu citei aí no artigo, de um candidato a médico, eles faziam uma tese para se tornarem, para receberem o grau de doutor, né? E, em 1873, dizia que o leite não deveria ser fervido para dar à criança, porque ele perdia o ar, o sabor, e se tornava indigesto. Então, vocês já imaginaram, num período em que não há controle do gado, não há controle da ordenha, o leite não é fervido. E a mamadeira, quando ela existe, um instrumento assim muito primitivo, também não é lavado, não é fervido. Então, vocês já imaginem o número de bactérias, essa criança dificilmente sobrevive, né? Então, a nossa questão histórica aqui é perguntarmos cadê o filho dela. E essa é uma questão que nos leva para um intrincado de relações complexas, porque onde se coloca a questão da maternidade da escrava, né? Nós reconhecemos hoje na historiografia uma família escrava, mas temos dificuldade de entender que família é essa, porque, obviamente, ela não é. No século XIX tem uma família estável, hoje não é. Mas no século XIX se morria muito mais. As mulheres morriam de parto, não tinha antibiótico, tudo bem. Todo mundo um dia fica viúva, órfão e tal. Mas, obviamente, que entre os escravos essa situação é exponencialmente mais complexa, né? E as mães escravas não são reconhecidas enquanto mães de seus filhos, mas sim reprodutoras. A escravidão da mulher, e aí essa é a nossa grande questão, porque temos que reconhecer gênero na escravidão, ela é duplamente cruel, porque ela incide sobre a força de trabalho. Essas mulheres vão para a roça, elas vão capinar, grávidas, recém-paridas, amarram o filho com o pano da costa e põem o peito para trás para a criança poder mamar, abrem um buraco na roça e colocam a criança lá para proteger de cobra, para proteger de quedas, de acidentes. Então, a maternidade é uma coisa maluca. E até 1869 não temos leis que protejam a relação mãe-filho. Apenas em 69 passa uma lei que proíbe a venda em separado de mães e filhos menores de 12 anos. Tá, então, eu vou indo para frente, né? Porque eu começo a falar, não vai acabar nunca mais. Eu vou passar para outra imagem. Então, eu volto para os seios, né? E essa é uma outra foto clássica da Joanna, que é uma escrava também da Carolina do Sul, fotografada por Zilli na década de 1850. Então, só para fazer uma associação que nem dá para a gente se aprofundar aqui, que é, enquanto a sociedade escravista está se utilizando da mãe escrava como nutriz para o filho branco e está idealizando essa relação como uma relação de profundo valor afetivo, sem nunca se perguntar o que a ama sentia, cadê o filho dela. As fotos raciais do mesmo período, esses estudos raciais estão obcecados pelo formato dos seios. Há uma série de descrições sobre o formato do seio, se o seio da mulher negra parece o seio mais do macaco, se o braço dela em relação ao seio, uma série de estudos. Então, aqui nós temos uma violência explícita muito grande, né? E, falando
das relações entre amas e seus filhos, eu quero ler apenas um pequeno trechinho que foi tomado nos Estados Unidos pós a Guerra Civil, naquele projeto Federal Writers Project, em 1938, um ex-escravo, um senhor já de muita idade, rememorou o que ele escutava na infância da tia dele, que havia sido uma ama de leite. Então, ele diz, minha tia Mary pertencia ao senhor John Craddock. E quando sua mulher morreu, deixando um nenê bem pequeno, a pequena senhorita Lucy, tia Mary estava amamentando um bebê seu recém-nascido. Então, o seu senhor John fez com que o bebê dele mamasse também. Se tia Mary estivesse alimentando seu próprio nenê e senhorita Lucy começasse a chorar, seu senhor John agarrava a nenê dela pelas pernas, de cabeça para baixo, e batia nela. E dizia para a tia Mary amamentar o nenê dele primeiro. Tia Mary não podia responder nada, mas minha mãe me contou que ela sempre via a tia Mary chorar tanto que suas lágrimas corriam pela face. Então, esse é um quadro de um depoimento real do que significava ser uma ama de leite, né? E, finalmente, então, eu vou passar para as duas últimas imagens, porque, ironicamente, nós temos uma abundante coleção dessas cartas de visita de amas de leite, muito bem ataviadas, lindas, com crianças, né, brancas sendo cuidadas, e praticamente não temos nenhuma foto de uma mãe escrava com seu filho, a não ser em situações de trabalho. Nenhum fotógrafo se interessou em fotografar a mãe escrava, a mãe com seu próprio filho. Então, já num projeto de 2013, eu e a Lili fizemos uma exposição fotográfica, o Emancipações, que foi super bacana lá no MAN da USP, em que essas fotos muito conhecidas, clássicas, como essa do Ferrez, e com o Sérgio Burg, lógico, do Instituto Moreira Salles, a ideia foi pegar detalhes e ampliar. Porque essas fotos, né, o negativo de vidro da daguerreótipo, ele não permitia ampliação. Então, você vê o grupo. São fotos lindas, mas você não vê detalhes. E aí, como a exposição demorava um pouquinho, alguns segundos, e o grupo era grande, o fotógrafo não conseguia controlar todo mundo. Essa é uma foto de fazenda, obviamente, é uma foto encomendada também. Ela tem uma mensagem que é o que o dono da fazenda queria mostrar, que era a fazenda dele. Mas, quando você vai para o detalhe, você vê que nem sempre o fotógrafo controlou tudo e também que você começa a se aproximar de uma realidade da escravidão. E aí eu mostro aqui fotos muito raras de mães com seus filhos, carregando bacia na cabeça, pá, enxada, comida e a criança. Vou chamar a atenção que eu acho, pessoalmente, que essa foto é montada, porque essas mulheres não iam para a roça carregando a criança no braço, porque elas carregavam coisa demais. Essa criança ia ser amarrada nas costas. De qualquer maneira, a gente vê a proximidade delas com seus... São todas crianças pequenas e provavelmente em fase de amamentação, né? Então, aqui nós temos um momento raro, um momento de comunidade de senzala, uma comunidade que tem uma organização própria, que tem regras próprias, que muitas vezes são invisíveis a nós. Nós vemos essas mães trabalhadoras, com seus filhos indo para o trabalho. E eu acho que essa é uma experiência, para nós, uma experiência histórica muito rara, que nós devemos valorizar. Obrigada. Obrigado, professora Maria Helena. Antes de passar a palavra para a professora Thelma, queria lembrar, em relação às perguntas, se elas forem endereçadas para alguma das pessoas na mesa, que vocês marquem para quem é essa pessoa, ou, por outro lado, se for uma pergunta mais geral, vocês encaminham para a mesa e a gente abre a pergunta para quem puder responder.
Então, agora eu passo a palavra para a professora Thelma. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Devo dizer que muito do que nós vamos ver hoje eu devo a esta casa, ao MASP. Porque assim que fiz todo o trabalho levantado na Itália, eu vim para cá e aqui na biblioteca do MASP encontrei uma raridade de um livro de um crítico de arte chamado Marcel Raimond, que só tinha um exemplar e que era do professor Bard, e que eu vinha para a biblioteca de lápis, que é uma coisa que se usava antigamente, gente, e um papelzinho, era em francês, eu tinha que fazer a tradução imediata, porque era proibida fazer xerox. De qualquer maneira, me abriu um caminho do que eu vou mostrar hoje, e do qual eu agradeço muito ao MASP. Voltar aqui hoje, para mim, não é só o dar conta do trabalho, é uma alegria. Uma coisa que eu vou falar hoje, que são sobre imagens de infância, que ela vai, não digo que na contramão, mas tudo que nós ouvimos agora, e acabamos, que é um uau de questão levantada aqui pela Maria Helena, maravilhoso, eu vou trabalhar praticamente num polo oposto, porque eu vou abrir as portas do mundo infantil e vou trilhar labirintos onde a questão central se passa em determinadas questões, que eu precisei de muito apoio científico-metodológico para não cair naquela coisa de esparramar o coração, porque realmente são imagens de artistas, aquilo que foi então na iconografia, no momento onde se criou a imagem ou a representação ou a ideia de infância na Europa, que vai no Renascimento italiano, e que faz parte do momento mesmo assim, da grande contribuição dos nossos antepassados para a formação da ideia da infância moderna. Então, eu vou me referir a requisitos que está trabalhando com a história da infância, não só na história da pedagogia, como da antropologia, da arte, da sociologia, da literatura. Não se preocupe, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas, assim, isso se passou em diferentes épocas. Na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, chamando a atenção para um pequeno detalhe. Naqueles tempos, aquele era a Idade Contemporânea. Então, ali estavam acontecendo coisas que hoje a gente pega como se fossem coisas do passado. Para fazer essa transferência lá do Renascimento para cá, você tem que ir imbuído de toda uma bagagem cultural alicerçada no que era essa bagagem cultural naquela época. E, para isso, é leituras, para isso é estudos, etc. Bom, eu vou me referir ao mundo da criança, ao especificamente infantil. E o limite que eu coloco é aquele que, basicamente, o distingue, o mundo adulto. Mais ainda, eu vou trabalhar com um significado de infância que ele está expresso num fio condutor que é um sentimento de infância. Esse sentimento que me refiro não é aquele assim, circunscrito à idade de vida, o jovem, a criança, o jovem adulto, nem mesmo a outros significados, mas sim está ligado a uma consciência do que é particularidade infantil. E isso é uma sensibilização em relação à infância. Isso está presente nas obras de arte, que eu vou colocar aqui para vocês, através de imagens que, basicamente, trabalharam aquilo que é especificamente infantil, como brinquedo e ainda nas atividades práticas das crianças, que são as brincadeiras. Então, essa tendência que se exprimiu lá, numa personalidade que se reconhece como infância, como criança, é um costume, então, que se separou do mundo dos adultos. Isso se passou principalmente nas camadas superiores da sociedade. Porém, temos que colocar um porém aqui. Nas camadas populares, nos deram, quando começamos a tratar do imaginário, esse outro patamar de pesquisa, que é, como elas não tinham brinquedos materiais, brincavam imaginando, fazendo os seus brinquedos. E esses brinquedos eram adorados pelas crianças, e são até hoje. Então, nós vamos dizer que foram elas que nos deram, na ausência de objetos materiais, transformando os pedaços de pano, papel, não sei o quê, em brinquedos queridos para a infância. Então, quando elas fizeram isso, elas transformaram aquele clássico transformação, que até Walter Benjamin traz muito bem, do chocalho, que era para espantar os maus espíritos, numa brincadeira boa, que
que a criança se interessava. Então, a criança, claro que levada pelo adulto, é que transformou os objetos em questões sensíveis a ela. Nós vamos dizer que essa imagem que nós recebemos da Idade Média até o século XIX, não, 10 e 11, não existe uma representação onde a infância, enquanto tal, é reconhecida. Existe outra, mas não essa que nós conhecemos aqui. Esse tempo de transição, tá bem, vai lá. Somente lá no século XIV e XV é que, mesmo na iconografia laica, é que começa a aparecer essas grandes questões de crianças ainda acompanhadas de adulto. Mas eu vou dar um corte, porque aí que só vai a criança ser apresentada como ela mesma, já tinha sido apresentada lá na Antiguidade pelo Eros clássico helenístico, mas aqui na idade, no século XV, XIV, XV, dá para tu começar a colocar, é que vai aparecer nas questões dos putos, que é criança, né, em italiano, puto masculino, plural, singular, puti, plural, a ideia da criança como um ser autônomo. Eu vou tratar, então, do Donatello, começar com Donatello. Primeiro, fazer uma piadinha, que é muito brasileira, assim, essa piadinha, que é assim, ó. Hoje, eu tenho trabalhado essas questões em alguns lugares lá em Santa Catarina, onde eu moro. O último lugar que eu fui tinha 200 professores, e é um lugar mesmo no interior. Para poder falar de Donatello, eu não tive nenhum problema pedagógico de dizer, sabem, aqueles da Tartaruga Ninja, que tal? Pronto, aí todo mundo conhecia a Tartaruga Ninja, um que comia muita pizza, é o Donatello, depois tem o Michelangelo, essas pessoas estão passando hoje pelo nosso imaginário dentro dessa questão humorística e reducionista, o que é, por um lado, um perigo. Agora, por outro lado, é uma alegria você ver crianças de 5 anos vestidos de Donatello. E eu fiquei abismada e encantada. Juro para vocês, aos 5 anos de idade, esse ali era o meu Donatello. Bom, então aqui, esse é o primeiro nu artístico, em tamanho natural. E Donatello, para vocês terem uma ideia, que ele de 1400, não está aí nessa data, deixa eu dar as datas direitinho, que eu perco a data. O Donatello é de 1386 a 1466. Ele é o precursor da representação da imagem de infância na arte ocidental, com características peculiares da infância naquele tempo. Em pouco mais de 40 anos, ele, já um artista renomado, ele passa da figura do adolescente para este adolescente aqui adulto, em tamanho natural, provavelmente cópia fiel de um adolescente da época, e faz aqui uma passagem interessante. Ele começa a sinalizar com uma expressão interna desse adolescente. Pode passar imediatamente para o Amor Atis, para vocês verem como ele começa. Ele já tinha feito um Davi, mas era um Davi assim, muito mais próximo à arte antiga do que aquele que é uma imagem do século XV. Esse Atis, Amor Atis, que foi muito tempo para reconhecer como uma obra do Donatello, porque os próprios críticos de arte não consideravam que fosse, mas foram. Ele é interessante pelo seguinte: ele é um menino que vivia no século XV, lá na Frígia. São dois críticos de arte que dizem, e o Raimundo diz que ele é belíssimo, ou Vasari, não, uma figura belíssima, que é o deus, é o Mercúrio, possivelmente, ou um outro deus, que está vestido com as calças das crianças da época, presa inclusive com um pregador que se usava naquela época. E ainda usam outros trabalhos do Gottschall que remontam à infância daquela época. Mas o que é interessante é que ele dá a esse genozinho alado uma característica infantil, já diferente e muito daquele adolescente. Podemos passar adiante, porque quando ele fala nesse tom de pensativa elegia, lhe dá um ar triste e terno. Ele coloca o quê? Sentimentos de infância, sentimentos da criança. Esses sentimentos aqui são duais, né, entre a brincadeira e a tristeza, que são dois motivos que aparentemente não estão, mas estão numa mesma figura. Isso é um avanço, é uma revolução no campo da arte.
Bom, se nós considerarmos que passou-se da imagem do adolescente, aí vocês têm aqueles belíssimos do Leonardo da Vinci, de Botticelli, não sei o quê, um monte de lindíssimos, para o especificamente infantil. O Donatello foi o primeiro, e aí vocês vão ver que ele vai fazer pela primeira vez. Podemos passar aqui, ó, num cetro. Quer dizer, o cetro o que é? Aquele negócio que o bispo leva, né? São desse tamanho. Você passa direto se você não sabe. E eu só soube porque eu estava lá. Eu fui acompanhada de pessoas. Eu me acompanhei de pessoas que conheciam a arte italiana de dentro. Não tem nenhum outro livro que possa explicar isso. Então, eu acho que essa foto, inclusive, é minha, de que não se fazia, não podia, né? Mas, com muito cuidado, eu comprei uma máquina que... Não é para dizer para ninguém, eu comprei uma máquina que era automática, então fotografei ele para mostrar. Aqui nós temos uma das primeiras imagens de um puto, de um menino, de uma criança. Esse São Ludovico, ou São Lucas de Toulouse, está muito bem reverenciado, porque diz assim, olha, ele coloca a figura da criança em lugares que nós nunca imaginávamos que era possível colocar. Bom, está ali, no cetro do bispo. Pode passar adiante. Mas, ao mesmo tempo, veja, aquele do Salomé, não tenho aqui, mas eu digo para vocês que eu sei que é esse, o Salomé. Salomé, quando leva a cabeça do Golias, as crianças estão assistindo essa cena. Então, vocês vejam o pavor, o medo das crianças. Então, Donatello... Pô, gente, vocês pensam que aquilo ali é pedra, é mármore, expressa nas crianças. Ele teve que observar muito essas crianças para poder expressar esse sentimento. Quando ele coloca este motivo infantil, ele começa um segundo período de Donatello. Então, há um avanço também revolucionário na sua própria arte. Então, nós podemos dizer assim, as crianças ajudaram o Donatello a ser um revolucionário. Bom, vamos entrar agora na pia batismal de outras figuras, rapidamente. Dá para passar, querido? Aí, ó. Esse é um puto com tabureto, é lá em Siena. Então, é longe do universo adulto, mas estão ali como figuras de meninos. Aí, outro, imediatamente, porque não temos muito o que falar, olha, tocando, são todos tocando corneta, dançando, tudo na pia batisal. Batistero é batismo. Isso, de Siena. E vamos passar por um que é importantíssimo, que é o púlpito de prato, cuja a arquitetura é do Michelozzo. E essa figura aí, ó, foi desenhada pelo Pisanello, estudando, quando o Pisanello ainda era um jovem artista iniciando, e ele reproduziu essa imagem. O que é interessante é que aqui, nesse púlpito, é uma explosão de alegria. Eles não são mais acessórios. Essas crianças são personagens principais desta grande alegria. Quando dizer que eles são variações de modelos antigos, os próprios críticos de artes, não. Mas eles além de ser variação de modelos antigos, eles são reprodução da experiência daquelas crianças naquela época. Pode ser até que ele pegou crianças mesmo como modelo, mas, de qualquer maneira, as experiências dessas crianças estão reproduzidas aí. Este registro, vamos colocar que agora eles são testemunhas da individualização da infância na história da arte. Mesmo que a história da arte não se preocupe muito com essa questão, mas nós sabemos que ela é importante. Bom, então, nós vamos passar para um outro lado. Pode passar adiante. Aqui, ó, este é o púlpito de prato que é aberto. Normalmente, nas nossas igrejas, o púlpito é dentro, fechadinho e tal, né? Não, esse aí, Michelozzo botou o púlpito aberto para uma praça. Então, quando vai... E o Donatello fez 5 grandes painéis de crianças brincando, dançando, numa algazarra imensa. Quando vai lá o padre falar, o povo está tudo ali na frente, numa praça aberta. E, se você está embaixo,
não é nem o padre que você vê as crianças naquela grande alegria. É ótimo. Uma outra questão agora que podemos passar adiante, que é o tabernáculo do Sacramento, que está em Roma. Aqui tem uma cena infantil que eu acho espetacular. Se vocês conseguem visualizar, esses dois aqui do cantinho, ó, um está cochichando no ouvido do outro. Quem é que não fez isso numa igreja, gente? Agora, nunca se colocou uma imagem de infância assim numa igreja. Quer dizer, Donatello coloca seu gênio criador a serviço de uma grande transformação e, mais ainda, apontando para um tipo de sociedade que estava aí e estava vindo. Podemos passar adiante. Aqui é a outra cantoria. Bom, eu queria tanto que desse para trazer essa cantoria de lá para fazer essa exposição, mas deve ser tão caro que não vai nem ser possível. Mas, em todo caso, essa cantoria que está no Museu do Duomo, em Florença, olha, aí é o seguinte, ele disse assim, não vou controlar mais nada. Donatello aqui se esmerou em colocar aquilo que está no brincar, que é o ato de ultrapassar-se a si mesmo. Então, dançam, cantam, é uma explosão tão grande de alegria que você, no mínimo, ri e fica simpático a história e volta à sua própria infância. Essa de Florença, na Santa Maria de Fiore, a questão principal é assim, brincar de dançar, dançar por dançar, brincar. Então, nessa cantoria, os corpos se entrelaçam numa dança sem interrupções. Ele avança todos os espaços disponíveis, eles se unem numa grande euforia. Bom, essa viagem, ele fez isso depois que ele voltou de Roma. Ele foi a Roma e conheceu os chamados eros helenísticos, mas você vê, ele faz essa passagem de um eros helenístico para a criança da época. E, ao fazer isso, ele coloca a experiência da criança da época naquele momento. Pode passar, por favor. Essa aqui também. Essa aqui tem mais 5 minutos, vou ser bem rápida. Essa aqui, o que interessa é, lá o Tabernáculo Cavalcante, está em Roma, em Florença ainda, esses dois aqui do cantinho. Ó, a figura, os críticos de arte alemão disseram assim, olha, aqui é impressionante. E alemão, quando fala isso, ele sabe o que fala, né? A criança que está na frente, ela tem medo, e ela bota o pezinho, aquela coisa de que, vou cair. Bota o pé e se recua, e o de trás segura. Então, é uma cena estritamente infantil que ele reproduz ali, num tabernáculo. Podemos ir adiante. Pode ir adiante, porque é só um detalhe dele. De novo, os músicos, os meninos musicantes, está em Pádua, pode passar adiante, são mais. Este aqui é um grande herói, é o Gattamelata, é um herói de guerra lá na Itália. E o que interessa não é tanto os anjos que estão embaixo, pode passar a próxima, mas aqui, ó, Donatello bota um menino na garupa do herói, lugar que ninguém pensava que pudesse colocar. Tem um na frente, mas que a gente não consegue fotografar, porque você tem que ter um drone, talvez agora faria, né? Mas uma coisa elevada para poder fotografar, mas aí está. Ele coloca uma posição de criança frente ao herói, grudado, feitinho ali. Podemos ir adiante. Eu acho. Mas também, veja, nessa outra, também em Pádua, ao mesmo tempo, ele coloca 2 imagens de dor, que são expressões. Pode passar. Porque aqui a gente vai ver mantenha. Mantenha é quase uma expressão na pintura do que fez Donatello na escultura. Aqui é lá na estância degli Sposi, em Mantova, e conta a história do rei, pode passar, que interessa essa aqui, que é como é o nome dele? Espera aí. Ludovico, o Marquês Ludovico e sua esposa lembra da Barca de Brandeburgo, né? É isso aí que ele fala, mas não é isso que nos interessa. Nos interessa, pode passar imediatamente. Para os putos que estão segurando, pode passar. Essa placa, vejam a expressão desses, são poucos, pode passar adiante. Os de baixo, olha,
todas amuado, carregando peso, a barriguinha ali passando. Todo. Então, são crianças, meninos, se colocando na sua individualidade diante de uma situação. Pode passar adiante. Este é donatelliano, desde lá do tempo que ele começou a fazer os seus Davi. Há uma calma sabedoria nessa imagem. Quando você olha para ele de baixo, que você vê lá em cima, ele parece que quer dizer uma coisa para você, como se você sabe que ele sabe alguma coisa. Pode passar adiante. Esse tem um ar assim entre o dormir e o acordar, né? Menino sonolento, depois que comeu e tal. Pode passar adiante. E aqui é o primeiro óculo de la volta da arquitetura, onde estão colocados os putos, né, as crianças, as amas, tem uma ama ali, tem um vaso, não sei o quê, mas nos interessa, pode passar outra. O menino que está marcado lá onde ele está é uma criança, é um menino. Pode passar adiante. Aqui é o real. São as crianças, o Ludovico e a menina se chama. Espera aí que eu digo para vocês. Ela, isso. Nossa, eu já estou aqui. Ludovico e a Paulina. Quem disse ali acertou de cheio. A Paulina, que eram figuras reais. Vejam, magrinhas, tristes e tal. Não é que os outros não existiam, existiam. Aquelas crianças em outras coisas, outras pinturas do Mantegna, você vai ver criança robusta, com o dedo na boca, brincadeiras e tal. Pode passar, porque a gente vai ver a grande explosão de Pucci da história da arte, que é o Tiziano. Ele fez três quadros assim, ligados a mitos antigos, e esse se chama Oferta a Vênus, está no Museu do Prado. E aqui estão as grandes brincadeiras que os professores, assim, como já existia naquela época, vejam bem, pode passar que nós vamos ver as brincadeiras que tem ali. Olha, um jogando uma maçã para o outro, que é como quem joga uma bola. O outro, pode passar, está dizendo, mãos ao alto. Um levanta as mãos para o outro e o outro faz com arco e flecha, porque naquele tempo não tinha revólver, lembra? Então, mãos ao alto, uma coisa que chega até nós. Pode passar outro. Lá está no jogo do amor, né? Crianças ali no jogo do amor, podemos passar adiante, muito bonitinhos. E depois o outro, não enxergo daqui, gente. É o guloso. Come, 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 faz com ela ainda, bota a mão na barriga, né? Pode passar. Que tem uma lutinha passando ali, ó. Pode passando. Nós vemos um monte. Ali é o... havia uma brincadeira que é prender mesmo, assim, olha, a criança também tem disso, né? Os filhotes num saco de pano. Esses ali estão fazendo essa brincadeira daquela época, pegando um bichinho e colocando no saco, enquanto tem um outro que pretende não fazer isso. Atrás, pode passar adiante, tem uma roda de cantoria, que tem um quadro aqui do Serraceni, aqui no museu, em Marte e Vênus, que coloca essa roda dos putos do lado dos mitos Vênus e Marte. Então, essa roda é semelhante àquela que está lá. Podemos ir adiante? E aquele lá, olha, quem nunca subiu numa árvore? Não está lá, danadinho trepando na árvore. Pode ir adiante. Esse aqui, ó, numa disputa, é minha, não é minha. Você vê claramente quando você pega, vê pertinho da imagem. Podemos ir adiante. O outro lá, bom, o cesto está cheio, vamos embora. E nessa história, pode ir? É esse o quadro que está no... Joga uma para mim, veja. Até anotei. Aquele lá está jogando uma maçã, né? Esse aqui está com as mãozinhas para pegar. Isso é um ato estritamente infantil. Eu não faria isso hoje, mas já fiz. Podemos ir adiante. Então, aqui, eu disse assim, bom, como agora eu estou tratando também dos brinquedos infantis... Não, as brincadeiras infantis das crianças indígenas, eu fui ver como é que eram as nossas crianças nessa época, que lá estavam fazendo aquilo lá. E nós temos o Hans Staden, de 1557, que são as primeiras imagens de crianças infantis do Brasil, e uma releitura do Portinari, em 1941, que fez para ser publicado num livro nos Estados Unidos, mas o editor não quis, porque não era aquela coisa, sabe, do Brasil, a floresta, o índio, não sei o quê. Vejamos como é que o Portinari fez. Pode passar. Este é um ataque dos piniquins ao Ubatuba, do Hans Staden, que vamos reconhecer, desenhava muito bem. Em 1500 e tanto, ele consegue, preso entre índios aqui no Brasil, e ainda ter condições de desenhar, claro que é uma visão eurocêntrica, claro que é a visão... Mas ele ali era um prisioneiro. Então, ele coloca, veja onde está a criança, ali no meio da luta, né?
Pode passar adiante, vamos ver como é que Portinari vê. Portinari bota lá a criancinha, engatinhando, né? E faz essa leitura, que vocês sabem que Portinari é um exímio desenhista e pintor. Quando ele faz isso, ele traz essa leitura, que não foi aceita pelo editor, não foi nem publicado, somente depois, 60 ou 40 anos depois é que foi feita aqui no Brasil pela Lei de Incentivo à Cultura, nos 500 anos do descobrimento. O Portinari, então, mostra esta imagem de infância, as primeiras nossas, com base no Hans Staden. Pode passar, por favor. Ainda mais uma que é a mesma, olha. Mulheres preparando as bebidas. Hans Staden coloca, vejam bem, a criança nas costas. Aí o que faz o Portinari? Veja, pode passar adiante, no colo. Dizer, o Portinari, claro que ele sabia que o homem tinha posto nas costas. Ele era exímio desenhista. Por que ele fez isso? Cabe uma pesquisa. Aliás, é uma pesquisa que estava tentando fazer com o MASP aqui, sobre o Portinari, e não deu certo a gente caminhar, mas a gente ainda um dia vai... Somos jovens, vamos ainda fazer essa pesquisa. Bom, vamos adiante, porque eu queria terminar com esta imagem da infância indígena, que foi num seminário intercultural entre a Argentina e Brasil, que vejam essas duas belezinhas. É isto que a gente tem que agora pensar nesse momento no Brasil. Trabalhando agora com a cultura lúdica deles, eu me dou conta do seguinte, gente, essas crianças não estão podendo mais brincar. Enquanto não se demarcar as terras, enquanto não se dá aos índios a possibilidade de eles terem espaço de usar a sua própria cultura, olha, eu estou parada. Não é porque eu estou parada que é um problema, o problema é que eles não estão podendo brincar. Eles estão brincando, mas estão brincando de uma forma violenta. Como é que é a palavra, gente, em português? Tirado. Excluídos, como é que chama? Excluídos da sua própria cultura. Isso é grave para nós brasileiros, para nós que pensamos. Então, é hora de dar a essas crianças a possibilidade de continuar brincando, porque a gente sabe, já estou terminando, 2 segundos, só digo isso, ó, é que o brincar ultrapassa seu próprio limite. Quando uma criança brinca, ou quando nós brincamos, nós seres humanos, ou nós mesmos, podem ver bichinhos, eles ultrapassam o limite da própria brincadeira. E aí, não há controle que você possa fazer para a vida dessa criança. O controle está restrito ali, ao objeto material. Mas aqui dentro são mundos imagináveis, incontroláveis, impossíveis de serem visualizados no sentido de dizer, ela está fazendo isso, vai dar nisso, impossível, porque o brincar, essa característica infantil, é isso, ultrapassa qualquer limite. Não sou eu, Thelma Piacentini, que estou dizendo. Vejam, podem acreditar, é Walter Benjamin. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado, agradeço as perguntas, foram enviadas para a mesa. A gente vai dar início às questões. Tem algumas perguntas muito interessantes. Pediria às presentes na mesa que não se alonguem muito para dar tempo da gente fazer pelo menos 2 rodadas de questões. Tá? Vou começar com o professor Renato. Uma questão diz o seguinte: nossos primeiros livros que ensinam a educar crianças vinculam-se à imagem do bom governo. O livro de João de Barros, por exemplo, traz o carimbo da Real Biblioteca e a associação com a monarquia é direta. A associação com a monarquia e o bom governo ainda aparece no presente? Continuando o desdobramento dessa questão. A vigilância é tema que ficou no passado? Não, desculpa, uma outra questão da mesma pessoa, perdão. Qual a nossa especificidade nessa área? O fato de termos sido uma monarquia escravocrata tem consequências nos dias de hoje? Por favor. Eu gostaria de agradecer a pergunta.
né? E, de fato, esses tratados de puerícia da época moderna têm uma relação direta com a questão da monarquia e do bom governo, porque, como mencionei, quer dizer, as referências à infância como a idade da vida, na Idade Média, no período medieval, então, aparece muito nas vidas de santos, então, aparece, inclusive, como um modelo de infância, então, esse menino santo. Já no século XVIII, fiz a referência à ideia mais do menino cidadão, né, que vai aparecer nos tratados iluministas. Então, existe uma especificidade dos tratados da puerícia do século XVI e XVII, e tem a ver, inicialmente, com a educação dos reis, porque, à medida que os estados monárquicos eles vão se centralizando, é necessário que o rei tenha uma série de competências que não eram exigidas antes. Então, a emergência dessa figura do monarca. Então, há uma preparação desse monarca. Só que esse modelo, inicialmente, que era da ensinança dos príncipes, como aparece no título lá do Antônio de Beja, no contexto da reforma e contra-reforma, começa a ser projetada para o conjunto das crianças, né? Então, a gente tem essa transição. Então, acho que essa relação é direta, inclusive, do ponto de vista do objeto, quer dizer, é o menino rei a ser educado. Então, eu acho que é nesse sentido. E, de fato, quer dizer, a questão da escravidão, ela tem implicações em termos da vivência infantil, como foi muito bem demonstrado na parte da manhã e agora na parte da tarde. Então, é uma questão de discussão na área historiográfica, né? É possível um contrato social na escravidão? Quer dizer, havia um consenso em que senhores e escravos, principalmente escravos, aceitem a escravidão, né? Ou a violência é o elemento fundador da escravidão? Essa é a questão. Quer dizer, de qualquer forma, não é possível pensar escravidão sem violência. E não só em relação ao adulto, mas também em relação à criança. Obrigado. Agora, uma questão dirigida à professora Maria Helena. Você poderia nos falar dos adornos da ama retratada por João Gaston? Nos detalhes podem haver traços identitários ou tudo é representação? Como buscar expressões distintas quando se tratam de filhos brancos ou filhos negros? Filhos entre aspas aqui. Certamente, eu acho que, ao falar, eu acabei sendo, por falta de tempo de questionar, muito radical. O que eu queria dizer obviamente, nós podemos e devemos tirar muito das imagens de ama, até se você puder achar para a questão do adorno, por exemplo, é um deles, bem lembrado, quer dizer, regionalmente, né, nós sabemos, por exemplo, na Bahia, que mulheres escravas que serviam como amas ou que vendiam nas ruas faziam poupança com ouro, comprando ouro, então, os badulaques, as figas, aí, né, poderiam representar essa poupança. Então, nós temos traços identitários, obviamente, temos o rosto dela, se temos escarificações ou não, se os dentes estão limados, se ela traz joias étnicas ou só joias ocidentais, o tipo de roupa, até o tipo de postura. O que eu quis dizer mais é que, apesar de tudo isso, se nós não colocamos a questão fundante nesta foto, que ela é uma mulher negra, que está com leite e que não traz o próprio filho, né? Se a gente não colocar essa falta, como a Ana Lúcia falou de manhã, nós perdemos o significado maior. Por quê? Podemos saber muito da identidade dessas mulheres, mas nós não podemos responder onde está o filho dela, né? E essa é uma pergunta que nós temos que fazer o tempo todo,
né? Então, como que nós vamos ultrapassar o muro da representação para perguntar, historicamente, o que significou a experiência de você ter que se separar do seu filho recém-nascido para amamentar uma criança senhorial, né? Se nós não nos fizermos essa pergunta, nós vamos sempre estar dando voltas e as fontes escritas ou visuais são limitadas, elas nos permitem avançar até alguma coisa. Então, por exemplo, a questão regional, a questão, podemos identificar os senhores, podemos identificar, por exemplo, os inventários e saber se essa ama permaneceu na família, podemos buscar pelo tipo dela, as suas semelhantes, podemos buscar a etnia, a etnicidade, podemos buscar muita coisa, mas a experiência central. Então, aí eu vou para a segunda questão, que é da postura com relação à criança, né? E se a gente... Você passa lá para a última imagem? Esta imagem com a última, né, que talvez tenha um pouco... isso, obrigada. Tem um pouco mais de espontaneidade, né? Você vê o tipo de relação que essa mulher tem com o seu próprio filho, que é natural, né? O como você acomoda no quadril, né? O como você coloca perto do peito, o quanto você aperta, para aquela imagem da ama, que é uma imagem, obviamente, posada para ficar bem no álbum da família. Professora Thelma, só empresta o papelzinho, então, por favor, para eu poder ler. Tá bom. Está ouvindo? Agradecer a questão, que eu vou te dizer, sinceramente, isso eu também pensei. Eu vou ler para vocês verem o que é. Isso é um drama, olha aqui. Como podemos dizer que essas são crianças? Ela não é. Não. Segunda, a arte reproduz a experiência de época ou produz também? Não existiriam diferentes infâncias? Brincadeiras não eram de crianças e adultos? São crianças ou santos? Anjos, têm asas. Então, eu vou te dizer que, não, eu também pensei nisso. Mas eu fui lá em quem? Em Bachandal, Francastel, fui na literatura da época, fui ver como é que se formavam um bom intelectual no Quattrocento italiano, como é que essa pessoa era formada, como é que ela ia falar sobre uma obra de arte, porque a pessoa, para ser culta, não é assim, tu vai ali e vê aquela obra de arte e vai embora, não. Eles tinham que falar, inclusive, da tal da perspectiva, tantos para lá, tanto para cá, sei lá o quê. Então, havia uma formação. Mais que isso, o teatro, lembra da comédia de infância, né? Mostra tudo isso. O que eu acho bom em Bachandal e Francastel é que ele conta como é que era formado as pessoas na época. Primeiro é isso. E segundo, que todas as questões culturais eram feitas não dentro de um gabinete, mas na rua, na praça, com pessoas vivas. O artista reproduzia. E mais uma que eu te digo, o escultor tinha uma liberdade maior do que a liberdade do pintor. Não é à toa que isso tenha surgido com Donatello, que era um escultor, que participava de corporações coletivas. Donatello discutia questões como o imaginário coletivo da época. Então, ele não fazia só porque achava bonito. Ele tinha... Bom, outro que Bachandal diz é que as pessoas da rua eram... Claro que a pessoa tem que se agradar, e o artista pegava como modelo. O modelo da experiência dessa pessoa é porque ele reproduz na obra de arte essa situação. Aí você, cruzando com teatro da época, com livros de história, livro de psicologia. Olha a psicologia do gesto, gente. Precisa ter paciência para ler aquilo. Como é que uma alma se manifesta? O Leonardo da Vinci dizia assim, ó, você quer saber gestos? Veja como é que os surdos mudos se comunicam. Temos aqui um exemplo. Olha. Então, o seu Leonardo da Vinci observava como é que os mudos falavam,
para fazer uma questão dos gestos e para poder, com isso, trabalhar com as virtudes, que são virtudes da alma, que seja. Mas, mais do que isso, olha, gente, tudo estava centrado numa coisa que hoje nós chamamos de humanismo. Essa busca do homem como o centro do mundo e como possível de fazer mudanças e transformações da própria sociedade começa aí, de uma forma mais clara, né? Tem ainda uma coisa aqui muito boa, olha. Então, essa reproduz a experiência. Produz também, claro que produzia. A arte também produzia, mas por quê? Porque a arte reproduz, retratava. Hoje nós temos muito mais trabalhos com o imaginário, com o abstrato, do que aquela época. Sim, estava terminando de falar. O escultor, então, ele estava mais ligado à corporação. Quando ele discutia com o coletivo. O pintor, não, coitado. Professora, desculpa, preciso pedir para a senhora concluir para dar tempo concluindo. E é assim, ó, se são crianças ou santos, são anjos, bom, é só você ir na rua hoje, mesmo aqui em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, vejam as camisetas que estão nos peitos das crianças, das pessoas. Agora não, possivelmente, que agora já está mais moderno, assim, né? Mas até o final do século ainda encontramos imagens de meninos putos alados, porque eram mesmo os putos alados. Ele não quer deixar mais eu falar, não vai falar. Se voltar a pergunta, depois eu termino. Tá bom, obrigada. Tá bom, obrigado. Bom, vamos prosseguir. Vou correr um pouquinho aqui para dar tempo. Tem muitas perguntas muito boas, obrigado. Pergunta para o professor Renato. Eu vou reunir duas perguntas numa só, professor. Na contramão dos manuais de puerícia, temos hoje medidas que visam coibir o uso de castigos físicos e humilhantes, como a lei do menino Bernardo. É possível aceitar essas medidas em algum nível? E como trabalhar a mudança cultural de pais relutantes em rever os seus métodos de educação? Desculpa, aí a outra pergunta, vou prosseguir. Qual era o público que tinha acesso a esses livros e como eles circulavam? Bem, eu vou aproveitar a primeira pergunta para fazer um apelo também, porque é o seguinte, eu acho que a sociedade brasileira precisa chegar a um consenso se ela pertence ou não ao concerto das nações contemporâneas. Porque se nós pertencemos a esse universo, nós somos ligados à tradição racionalista e iluminista do século XVIII, em que a violência é um desvio, é algo a ser corrigido, é algo a ser enfrentado pelas ferramentas da razão. Então, eu acho que a questão que se coloca é nesse termos. Qual é a opção da sociedade brasileira? É civilização ou barbárie? Em relação à outra questão, isso é interessante porque permite eu recuperar algo que a Mary Del Priore falou pela manhã, a respeito das fontes de pesquisa. É muito difícil, né? Nós não temos imprensa no período colonial, né? Enfim, a própria publicação dos livros ocorria em Portugal, e não aqui. Mas existe uma fonte que são inventários pós-morte, né? São os inventários pós-morte. São listagens de bens que as pessoas faziam por ocasião da morte, né? Havia toda uma estrutura jurídica controlando a produção desses documentos. Isso ocorria no nível das câmaras e dos cartórios, e isso se registra, por exemplo, em São Paulo desde o século XVI, aqui em São Paulo. E nessa sociedade do antigo regime, não existe a noção de bens de consumo, tudo é bem. Então, aparece uma Nossa Senhora de barro com o nariz quebrado, lá no inventário, as peças íntimas no vestuário feminino, e aparecem os livros também. Então, e essa tem sido a fonte dos historiadores para estudar a questão dessa apropriação, desse empoderamento do livro na sociedade colonial. O que eu digo é o seguinte, é uma circulação muito pequena, pelo que se vê, né, que o número de inventários que apresentam livros é muito pequeno.
e é uma circulação que ocorre muito nos seminários também, né? Por isso que eu falo, quer dizer, não é somente a questão da leitura direta, mas é a leitura em voz alta, vamos dizer assim, desses livros, porque parte deles são apropriados nos sermões, ou orientam no confessionário. Então, há esses circuitos também diretos de circulação dessa informação contida nesse livro. E só para finalizar, cabe lembrar o seguinte, além do que eu falei do Gilberto Freire, é importante chamar que em Portugal a escravidão era residual. Então, muitos dos portugueses que chegavam, eles precisavam se tornar senhores de escravos. E essa tradição patriarcal, vamos dizer assim, dava ferramentas intelectuais para eles lidarem com a escravidão. Obrigado. Agora, uma pergunta dirigida à professora Maria Helena. As amas de leite eram requisitadas porque as mães das crianças brancas não queriam amamentar ou era um sinal de status social? Bom, essa é uma questão clássica, né? E que ambas as respostas estão corretas, né? Tanto que até o surgimento de discursos sanitaristas que vão colocar a criança como centro da nação, pois elas são o futuro e devem ser cuidadas, então a questão da puericultura, da educação, de uma pedagogia diferenciada. Portanto, até meados do século XIX, muito raramente uma mãe de bens no Brasil ou na Europa amamentaria o seu próprio filho. Era hábito ter amas, né? É um hábito tradicional, por exemplo, na França, as mães mandavam os filhos para o campo, para a casa das amas. Se a criança sobrevivia, muito que bem, ela era, a partir do desmame, ou um pouco mais tarde, com 5, 6 anos, vinha para a casa dos pais. Não é que não houvesse um sentimento de amor dos pais com relação aos filhos. Nós estamos falando de cultura, que é uma coisa complicada, que tem biologia, tem cultura junto, então todas as espécies amam seus filhos, os protegem. É uma questão de reconhecimento social da importância da criança na família. Então, pelo menos até meados do século XIX, o centro da família é o pai. Quem come o peito do frango é o pai. Depois será a criança, né? Então, o amor da mãe pela criança é universal. Tem um laço do pai quando ele reconhece a criança, obviamente, né? Agora, o laço socialmente aceito e valorizado de preservação, o laço afetivo, é uma coisa muito diferente. Eu tive um estudante, um aluno que fez uma tese de doutorado muito boa sobre crianças mortas, né? Mas o que ele fez, na verdade, ele sempre quis fazer, foi uma história da infância. E essa história da infância por meio dos atestados de óbito e dos estudos sobre a postura da igreja, das famílias, da medicina, com relação à criança morta, que era a coisa mais comum do mundo, né? Então, o que ele nota é que, por exemplo, até meados do século XIX, os viajantes comentaram muito que a mãe nem ia no enterro da criança, era vedado a mãe. O enterro da criança era uma coisa festiva, saiu uma banda pela rua, tocando miudinho, as pessoas bebiam e enterravam a criança durante o dia, quando os adultos eram só enterrados à noite. Isso porque a criança era anjo, ia para o céu e tal. Isso, obviamente, era um espetáculo social. A mãe que ficava em casa ficava chorando, desesperada, mas não era socialmente aceitável. Então, a gente tem que lidar com esses dois, né? E agora eu esqueci. Sim, e no caso da mãe que amamentava, no Brasil, quem podia tinha as amas, né? Lá por volta de 1830, 40, começam a surgir os discursos sanitaristas e começam a valorizar o papel da mãe, a rainha do lar. Isso é uma coisa que vai pegar mesmo no Brasil no final do século.
né? Ela é o centro. Isso está envolto a uma série de questões da formação da família burguesa, a noção de privacidade, ao papel da mulher encerrada em casa, a questão da histeria, do controle da sexualidade, da psiquiatria. Vamos muito longe, não dá nem para começar. Mas esse discurso no Brasil tomou a AMA como o modelo da contaminação do mau hábito, dos atos, dos costumes antigos e ultrapassados, e fez um discurso extremamente pernicioso contra a figura da AMA. A AMA mata a criança, a AMA põe pimenta no bico do seio para a criança não mamar, a AMA dá álcool para a criança dormir, etc, etc, etc. Então, é neste contexto de uma formação de uma nação saudável, da criança que amanhã será um adulto, que a figura da mãe começa a ser valorizado e o laço da amamentação. No entanto, mesmo nesses discursos, ainda há resquícios de que uma mulher branca ela é muito linfática, e, por ser linfático, o leite dela é fraco, ou que ela sofre dos nervos, ela é muito delicada. E, nesses discursos médicos que demonizam a AMA, também dizem que uma mulher negra tem um leite mais vigoroso, ela é mais forte, ela é mais capaz. Então, gente, na história não existe um discurso único, é tudo contraditório. E é no meio da contradição que a gente vai ter que se virar. Desculpa que eu falei muito. Obrigado. Tem duas questões agora dirigidas à mesa. As duas lidam com itens atuais, questões atuais, né? Uma delas, muito curiosa, se refere à própria imagem que está no folheto, no folder que vocês receberam, essa imagem que é do fotógrafo Milton Guran, é uma escola Caiapó, essa fotografia é de 1991, e também faz parte do nosso projeto Trianon MASP, as fotografias que são exibidas na estação de metrô, ali na passagem pública. Então, bom, acho que todo mundo aqui na mesa reparou nessa foto, e a questão é a seguinte: esta imagem retrata, ao seu ver, a aniquilação da cultura e da infância indígena? Então, eu queria abrir a pergunta para a mesa. Quem quiser comentar, inclusive uma análise da imagem, além até da questão colocada aqui. Alguém gostaria de falar? Eu posso falar alguma coisa, obviamente não sei o suficiente para falar dos Caiapó, nem das experiências educacionais dos Caiapó, mas o que eu tenho impressão, e a foto do Guran é uma foto super bonita, interessante, a gente poderia analisar a postura corporal, né? O fato dessas crianças estarem com menos roupas, ou estão com roupa, mas pouca roupa, enfim, os traços. Mas eu acho que a questão de fundo dessa pergunta é a seguinte: o índio é índio se ele tem um computador e um celular? Né? Que é a nossa pergunta clássica, né? Que está sendo manipulada por aí. Obviamente que nós adoraríamos pensar no índio russoniano, no paraíso terreal eternamente intocado. Essa não é a realidade. O que é uma infância indígena? Eu acho que é uma categoria muito abstrata, intocável, que não dá para pegar. Há diversas localizações de infância e situações étnicas, territoriais, diferenciadas. Nós temos grupos indígenas morando em favelas de São Paulo, no entanto, continuam indígenas. Então, o que nós entendemos por infância indígena, eu acho que também precisa ser calibrado um pouco com a experiência social. Posso falar? Bem rápido. Bom, a primeira coisa, você tem que se perguntar: isso é numa escola indígena ou é numa escola nossa, branca? Estão em cima de uma carteira ainda para escrever, né? Por outro lado, tem que se perguntar: os índios estão usando a internet, sim. E muito bem. Estão dando banho para nós. Estão fazendo todas as suas campanhas internas através da internet. Cinema, estão fazendo cinema, estão filmando eles mesmos nas suas coisas. Quer dizer, tiveram que passar por um tipo de aprendizado nosso, de alguma forma. Agora, quando índios e não índios
estão unidos, pelo menos nas mesmas vontades de tipo de sociedade, é possível que isso aqui seja uma escola branca, frequentada por índios. O professor vai lá e dá uma aula belíssima. Nós temos, em Santa Catarina, cursos de graduação de formação de professores indígenas. Temos nossos professores de pedagogia que vão lá nas aldeias para fazer a formação de alunos indígenas daquelas aldeias. E temos uma cacica. A cacica é muito grata a essa coisa, porque pela primeira vez o professor saiu de dentro da universidade e foi lá. Ali dentro da universidade, aquela aluna era, inclusive, considerada, bem rápido, uma pessoa de pouca formação. Quando ela chegou lá na aldeia, professora, doutora no exterior, falou, gente, que cultura, que conhecimento tem esse povo. Então, essa nossa troca de saberes e informação é que é a grande coisa. Se nós não fizermos essa ida lá e saber como é que é, e eles vindo aqui não como seres inferiores, agora também, posso dizer mais uma coisinha rápida, agora também em Florianópolis teve um encontro nacional de estudantes indígenas. Olha, gente, foi um espetáculo, você ouve as pessoas falarem, dão banho de informação, que aqueles que estão lá, de alguma forma, recebem dão em relação com o não branco de uma forma de respeito mútuo. É aí que a gente tem que chegar. Eu acho que eu vou parar. Desculpa. Obrigado. Bom, eu tenho uma questão aqui, que vai ser a última questão dessa mesa, infelizmente. A gente tem aí o problema do tempo, porque a seguir temos a fala do professor Luciano Migliatti. Então, é uma pergunta que é feita para a mesa, eu vou iniciar com o professor Renato. Ela se refere ao filme, que está em cartaz, Que Horas Ela Volta, da Ana Mui Laerte, e a questão é se é possível dizer, baseado em exemplos como o filme Que Horas Ela Volta, que o modelo de representação da AMA mudou no Brasil? Bem, eu não vi esse filme ainda. Mas eu vou aproveitar essa pergunta só para fazer um comentário, que foi algo que foi tratado aqui, a respeito da questão do amor maternal. Eu achei que essa ia ser a questão que iam me perguntar, inclusive, porque como que o Alexandre Guzmão trata essa questão? E é muito interessante, porque quando trata da questão das amas, ele condena asperamente as amas, porque se a criança se afasta da mãe, a mãe não vai desenvolver amor em relação a ela, porque a criança vai estar com a ama. Ou seja, ele não usa o termo instinto maternal, porque esse termo nem existia. E essa concepção biológica do instinto não existia. Então, ele é, vamos dizer assim, culturalista por excelência, porque ele vê na relação social a possibilidade de surgimento do amor. Se tem a ama, a criança vai ficar ligada à ama, e não à mãe. Então, são capítulos, é mais de um capítulo só para condenar as amas. Então, isso é importante. A outra questão é o seguinte, é a concepção dele do papel da mãe e do pai. Então, ele fala, cabe à mãe a formação e ao pai a direção. Então, a formação é a formação física, cuidar, limpar, dar alimento, etc. E ao pai a direção. O que é direção? São os valores. Então, a interação do pai com a criança seria a partir dos 7 anos, porque é o valor do trabalho, da honestidade, coisas assim, embora ele não use esses termos que são um pouco anacrônicos, mas significava isso. Aí você fala assim, mas você está falando do século XVII, né? O que tem isso importância hoje? Eu acompanho pela imprensa o caso de crianças que são encontradas em terreno baldio, em ruas, em praças, etc. São Paulo anda correndo, inclusive, algum desses casos. E eu fico estarrecido porque você tem situações em que a polícia procura o pai para ajudar a prender a mãe. Como se o pai não tivesse responsabilidade, a mãe é a culpada. Então, eu acho que essa matriz aí, que está se formando no século XVII, que atribui esses primeiros anos exclusivamente às mães, ela é um elemento formador de uma série de valores da sociedade brasileira, inclusive dessa naturalização da culpabilização da mãe
enfim, da ausência aí de preocupação em punição em relação ao pai. Tanto é assim que a sociedade brasileira é obcecada pela questão do amor maternal, mas o amor paternal é muito pouco falado. Vocês me corrijam se eu estiver falando alguma impropriedade. Obrigado. Obrigado. Alguém mais? Não? Bom, eu vou dar aqui meu pitaco rápido, né? Eu assisti o filme. E, obviamente, que a Val, né, ela ainda tem os ecos dessa ama, né? Ela que criou o menino, Bruno, né? E ela tem o filme, quando eu assisti, eu pensei, ele tem um limite aqui que ele não consegue questionar essa ligação íntima dessa mulher que deixou a filha no Nordeste e que veio criar esse filho da família dos patrões, né? Então, mas depois, no final do filme, eu achei que haviam algumas perspectivas de pensar criticamente isso no momento em que ela, ao ver que a sua filha entrou na FAO e não o filho da família, ela muda, é o momento em que a posição dela muda. É o momento em que ela consegue assumir sua própria filha. E, nesse momento, as atitudes dela, enquanto uma empregada que conhece o seu próprio lugar, começam a mudar. Então, né, embora a relação afetiva fique ali intocada, não é que eu sou contra as relações afetivas, eu acho que elas até existiam. Só que eu acredito que elas são atravessadas de muitas contradições e muitas dores. Elas nunca são o amor materno. Obviamente que o amor materno, do jeito que nós falamos sobre ele, é uma criação cultural. No entanto, o laço biológico da mãe que pare o filho, ele permanece, apesar dele não poder ser falado. Então, nós temos que começar a discriminar coisas aqui. Não podemos tomar o discurso como a realidade, né? Então, mas eu acho que o filme consegue, em algum momento, talvez até sem perceber, começar a questionar esse lugar da ama. Bom, para a sorte de todos vocês, eu não vi o filme, então não vou nem comentar. Obrigado. Bom, vamos encerrar a mesa. Obrigado aos palestrantes, parabéns. E obrigado a presença de vocês também.